Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo desse curso de introdução à escrita científica. Eu vou de novo. Eu me perdi. Você não tá gravando podcast, caramba? Não é não. Mas pode ser, vai servir. Eu acho que a questão da aula também tem isso, né? Ela é dinâmica. É verdade. Vocês vão me desculpando, né? Hoje o negócio tá meio feio. Vamos lá. Só mais uma vez só. Quer gravar pro YouTube, tem que fazer assim, né? Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Estamos ao vivo aí agora. Isso aí, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, mais um encontro nosso. Esse que é o último encontro antes, né, das atividades práticas, seria um encontro mais teórico desse curso de introdução à escrita científica. Um oferecimento do podcast Alô do Candeeiro, do University Chapter Materials Catalão e do Laboratório de Modelamento e Pesquisa em Processamento Mineral. Esse curso que está sendo ministrado, que a gente está mediando, na verdade, essa conversa, eu, Francioli, e o professor Neilton. Boa noite a todos aí, pessoal. Vamos participar ativamente, né, nesse nosso último momento aí, síncrono, tá? Tá tão acostumado com essas palavras, eu nem sei o que significa isso. Pessoal, algumas pessoas encaminharam as atividades no Telegram, tá? Quem não encaminhou ainda pode encaminhar. Eu acho que quem não encaminhou ainda, observando como está colocado, tem uma ideia de como fazer, tá? Nem todos estão completos, mas a ideia é essa, tá? Esse é o Lean Canvas, ele é realmente uma ferramenta que demanda um pouquinho de tempo, né, para que você tenha uma noção exatamente do problema e como você vai estruturar ele para seguir para o projeto, tá? Então, quem não terminou ainda pode terminar, e como nós falamos ontem, vocês podem tirar suas dúvidas lá no Telegram, é só mandar mensagem e a gente vai ajudando na elaboração do seu Lean Canvas, tá? Então, não deixe passar essa atividade, porque se é uma atividade prática, se a gente precisa praticar a escrita científica, e a escrita ela não é uma atividade exclusivamente teórica, né? Ela é muito, acho que é 90% prática, 10% teoria. A gente tem que fazer essa prática para que aqueles que ainda não fizeram, no momento que precisarem fazer, vão ter pelo menos uma noção ali de como fazer, já vai ter alguma coisa pronta, pelo menos um esboço pronto, tá? Então vamos nessa. Hoje nós não vamos apresentar aqui, vou ter slides para apresentar, porque eu quero que vocês compartilhem conosco as estruturas do que vocês estão fazendo hoje, né? Então, o TCC, uma estrutura de projeto, uma estrutura de relatório de IC, para que a gente possa trabalhar em cima disso. E é mais hoje um tira dúvidas realmente, tá? Então, eu quero que vocês hoje realmente tirem dúvidas. E a gente pode começar aí por qualquer um. Pessoal, dá para ligar aí o áudio, né, nesse momento agora, talvez aí ligar o áudio, a câmera, porque esse momento de interação é fundamental e é importante, já que aí a maioria no primeiro dia falou que estava fazendo o seu TCC, pensando no seu TCC ou na iniciação científica. Agora é a hora de vocês sabatinarem a gente
com as suas dúvidas, com os seus comentários, para que a gente possa aí contribuir no processo construtivo, né? Quem não tiver condições, pode colocar aqui no chat que a gente também vai fazendo essa... Mas eu já vi que o Joel já começou a se manifestar. Dúvida pontual eu ainda não tenho, porque está bem abrangente as dúvidas. Mas o negócio que eu acabei de perceber aqui, título, no final é melhor, não é? Como a gente discutiu ontem, Joel, veja bem, o título ele é bom no começo para você nortear o que você vai fazer. Só que o título ele precisa ser revisitado. Quando você desenvolveu todo o teu projeto, todo o teu estudo, aí você precisa voltar lá e modificar o título, né? Normalmente é preciso modificar. Ah, sim, perfeito. Então, vamos corrigir aqui. Obrigado. Compartilhe conosco, então, o que você está fazendo aí, para a gente ter uma ideia aí. Estou estruturando o projeto Linhas Canva para Itafoz, que é o que a gente está trabalhando no laboratório, que é o processamento mineral do fosfato, buscando uma rota para ele. Sei. Tranquilo. Você já identificou os problemas? Já identificou... Olha, eu penso que no top 3 eu vou ter que relacionar alguma coisa quanto à lama, porque ele produz muita lama. Isso tem que ter fim para ela. Não dá para deixar o rejeito ali a vida inteira. Tem que dar um aproveitamento. Eu, pelo menos, tenho muito disso em tudo que eu vou fazer. Dar utilidade para tudo. Também avaliar, de fato, a rota para extração. Como a gente estava discutindo lá no laboratório, é um material difícil, é diferente, então a gente tem que aprender como trabalhar com ele. E eu ainda fico em dúvida no segundo lugar. Eu gostaria de conversar mais com o senhor Francioli, para saber um negocinho quanto à sedimentação do material. Eita pleura. Se eu puder. Tranquilo, a gente conversa. Pessoal, vamos lá. Quem é que está escrevendo aí? O que é que vocês estão escrevendo? Vamos compartilhar aí para a gente tirar as dúvidas, né? Porque eu acredito que hoje a gente tem aquelas pessoas que estão escrevendo seus relatórios de IC, quer dizer, já tem que pensar em começar a escrever o seu relatório de IC ou o seu TCC, ou talvez esteja para escrever artigo. Então, vamos lá, Luiz. Bom, Francioli, referente à dúvida que eu tenho, igual eu tenho bastante dúvida quando eu vou, quais perguntas que eu vou me fazer para começar a escrever o relatório. Porque quando eu fui escrever meu IC, eu tinha essas dúvidas, quais perguntas eu deveria realizar para estar respondendo. E eu vi você falando algumas ontem, só que também você falou que eu sempre devo, quando chega a determinado momento do texto, eu devo fazer... se eu ficar em dúvida, eu devo me perguntar por que eu estou em dúvida para tentar responder essa dúvida que também pode ser do leitor, né? E aí, eu respondendo essas dúvidas durante o texto, não ia ficar um texto meio desorganizado, um texto complexo, porque ia ficar meio que sem uma linha cronológica, eu penso. Não, olha, Luiz, o que acontece? Vamos raciocinar baseando num exemplo, tá? E aí você vai me dar esse exemplo. O que você está para escrever agora? O que você está escrevendo? Não, por enquanto nada. Só tô tirando de base mesmo quando eu escrevi meu IC do ano passado. Tá. No caso, o projeto ou o relatório? A iniciação científica mesmo, o relatório. O relatório de IC. Beleza. Você tem problema em compartilhar esse texto com a gente? Não, igual eu havia comentado, foi a caracterização das cinzas, né? Manda ele para a gente aí, por favor. Se você puder compartilhar, você compartilha, senão você manda lá no grupo. Cara, eu devo ter comentado. Não, acho que eu não comentei. Eu falei várias vezes que a gente tem que ter um problema muito. Eu digo até que é grave.
quando a gente trabalha com a escrita, que é o fato de nós fazermos isso de forma solitária. E isso também é um problema, né? Eu lendo recentemente um livro, um professor de um curso ele dá curso de pós-graduação na área de ciências sociais, e ele dizia o seguinte, ele tem um curso também, só que o curso dele não é de introdução à escrita científica, é um curso de escrita científica. E é um curso presencial de escrita, então as pessoas vão e nesse processo do curso dele, as pessoas realmente vão trabalhar em conjunto. E a primeira barreira que ele diz que as pessoas precisam vencer é o medo de trabalhar em conjunto a sua escrita. Por que a gente precisa fazer isso? Muitas vezes, algumas pessoas têm o hábito de escrever, só que elas não dizem que têm o hábito de escrever. E escrever é coisas simples mesmo, tá? Coisas bem bobas, né? Eu escrevo para um blog, eu escrevo, entre aspas, para um blog de jogos desde 2007. E faz um tempinho que eu não escrevo, né, por falta de tempo. Estou tentando escrever outras coisas. Mas quando eu observo, e são textos que eu compartilho, né? São textos compartilhados. Então, é um blog, então as pessoas veem esses textos, elas comentam, e ao longo do tempo eu percebi como a escrita evoluiu sobre certos aspectos, tá? E esses textos eu compartilho com as pessoas. E a gente precisa também ter o hábito de compartilhar os textos com outras pessoas por diferentes razões. Primeiro, se eu compartilho o meu texto com alguém que não é da área, essa pessoa pode ler e ela vai dizer se aquilo ali ela entendeu. Se é uma pessoa que não é da área e ela entende o que está escrito ali, você tá num bom caminho, né? Porque você está conseguindo explicar a tua ideia para pessoas que não são da área. Quando você compartilha o texto com pessoas que são da área, essas pessoas elas podem dar opiniões sobre o texto, sobre a qualidade do texto, sobre a clareza do texto, sobre a questão técnica do texto. E isso é muito importante. São essas opiniões. E aí também tem o seguinte: você não pode entregar um texto seu para uma pessoa que é um amigo que vai ler e vai dizer o texto está excelente, quando na verdade o texto está uma droga. Teve uma época que eu mexendo bastante nesse blog de jogos, as pessoas começaram a mandar livros para mim antes de serem publicados para eu fazer que eles chamavam de leitura crítica, né? E eu cheguei a receber, fiz algumas leituras de alguns livros assim muito bons. Em compensação, eu recebi alguns livros que eram horríveis. E você tinha que dizer isso para o autor, né? Você tem que dizer isso. E aí vai muito da questão do como que você vai falar isso para uma pessoa de forma que ela não se desestimule e que ela continue a escrever, né? Então, a gente precisa saber que a gente precisa encaminhar esses nossos textos para as pessoas, para outras pessoas, para que elas possam ler, analisar como é que está a linguagem, como é que está a escrita, como é que se o texto está claro, e para que as pessoas também, algumas que são mais especializadas, possam dar opinião sobre, fazer um parecer técnico mesmo. E eu pergunto, Luiz, eu posso compartilhar o texto que você passou para mim aqui? Pode sim. Beleza, então vamos lá. Vamos compartilhar. Vocês estão vendo aí? Sim. Beleza, então vamos lá. Olha só a estrutura desse documento, né? Então você tem o título, você tem os autores, você tem as afiliações, né? Que isso é importante, né? Esse trabalho está vinculado a pessoas que estão vinculadas a instituições. E aí você tem um resumo dele, a apresentação, que seria uma introdução, a revisão bibliográfica, que é onde vai estar a maior parte das referências,
E é um documento longo. Mas isso aqui é um relatório já, né? Sim, é o final já. Ok. O que foi apresentado no CPEX. Uhum. Metodologia, resultados. Isso aqui faz parte do chamado da comunicação não verbal, né? E que diz muito. Conclusão, agradecimentos e as referências. Ok, aí que a gente entra com a parte de certificação. Pode falar, Neilton. Francioli, volta aí no item metodologia, só para a gente fazer uma... Porque aí, aproveitar esse exemplo que o Luiz compartilhou, reparem que na ideia de metodologia, né, são materiais e métodos que a gente fica colocando, né? Aí está colocado, bem colocado, né, os procedimentos que foram realizados e não há aquela descrição, aquela preocupação que foi colocada aqui durante o curso, né, eu preciso citar todos os equipamentos? Não, a metodologia é justamente você descrever quais eram as operações, né, ou quais são os equipamentos que vão ser empregados, né? Então, aí, olha, os procedimentos realizados durante a pesquisa podem ser agrupados em 4 etapas: separação magnética, moagem, classificação granulométrica. Eu acho que faria só uma correção, né, nessa estrutura, viu, Luiz? Porque eu seguiria a ideia do processo do início para o fim, né? Então, primeiro a gente faz a moagem para fazer a classificação, para fazer a separação magnética. Já fazendo aí uma contribuição com o texto que você construiu, porque aí dá a ideia lógica do caminho percorrido. Mas no meu caso, essa separação magnética inicialmente ela era importante, por causa que o resíduo ele continha muito... Era um resíduo que possuía muitas partes pontiagudas e afiadas, então realizar uma separação magnética prévia era importante para o manuseio das cinzas. Ah, beleza, entendi agora. Deixa eu só comentar aqui. Esse documento ele foi colocado em como é que eles chamam ali? Em um formulário, ou você digitou ele no Word? Digitei no Word. Ok, tá. Eu vou dizer assim, o que eu faria diferente? Tá? Eu utilizaria aqui algumas comunicações não verbais. Por exemplo, uma coisa que eu percebi aqui é que você tem uma figura no texto completo. E aí, assim, eu vou fazer algumas considerações, tá? E aí, assim, para a gente... Porque eu sei que isso acontece com muita frequência, e eu vou dar apenas assim, o que eu faria se fosse eu escrevendo esse documento, tá? Então, eu utilizaria aqui, né, é bem interessante quando a gente utiliza na metodologia um fluxograma. Então, você transforma esse texto aqui em um fluxograma. Por quê? Você vai alternando esses elementos textuais com elementos gráficos. Você consegue representar bem o que você quer. Um fluxograma, ele dá uma noção de organização, né? Você consegue ter a primeira coisa, a segunda coisa e tal, né? Normalmente linkados aí por setinhas. E ele dá também o respiro no texto. Assim, nem sempre a gente consegue fazer, porque alguns relatórios eles são encaminhados via sistema, né? Então, o sistema, às vezes, ele não permite que você coloque uma figura. Você tem que fazer o preenchimento daqueles campos. Algumas vezes você pode também adicionar figuras, né? O documento completo no formato PDF, né? E submeter também. Mas aqui, eu acho que para metodologia é sempre interessante você ter uma figura que represente o que você está fazendo,
Eu acho assim, é fundamental para organizar isso. Você tem mais alguma coisa? Neilton, também alguma? Aqui, eu já vi outra coisinha aqui. Olha só. Você colocou, os procedimentos realizados durante a pesquisa podem. Tá. Você está falando de metodologia. A tua metodologia é de um trabalho que já foi feito, correto? Então, se ele já foi feito, você tem que dizer que os procedimentos realizados durante a pesquisa foram agrupados em 4 etapas. Será utilizado? Será utilizado? Não. Foi utilizado, né? Então, o laboratório foi utilizado, né? Ou os experimentos foram conduzidos no laboratório. Por quê? Porque aqui já foi feito. E isso aqui é uma armadilha que a gente cai muito, né, na hora de escrever, porque a gente está pensando esse tempo, né, verbal. Isso já foi feito? Já foi feito. Então, no relatório, você deveria escrever ele no passado, né? Os principais materiais utilizados durante a pesquisa foram cinzas de incineração, cimento, areia e brita. Aí a gente pergunta de repente assim, mas será que eu precisaria dizer que são esses os materiais? Porque você já tem ali, ou talvez falte aqui algumas informações, como por exemplo, que cimento, que areia, que brita, cinzas de incineração, de onde? Porque se você está propondo aqui, deixa eu ver aqui, página 10, se no teu título tem caracterização e recuperação de coprodutos das cinzas de incineração de resíduos perigosos. Veja bem, no seu título aqui não tem nenhuma referência a nada que seria feito com concreto, que é o que eu imagino que seja para isso que você utilizou o cimento, a areia e a brita, né? Então, aqui está dizendo somente que você está fazendo uma caracterização e recuperação de coproduto das cinzas de incineração. Ou seja, eu estou imaginando que você vai caracterizar as cinzas e que, naqueles processos que você fez de separação magnética, por exemplo, você recuperou alguma coisa dali e pronto. Você não fez mais nada. Então, esse título, fazendo uma avaliação, ele não está completamente condizente com o que você tem aqui nos teus materiais ou na tua metodologia. Está faltando alguma coisa aqui. As cinzas de incineração de produtos perigosos foram coletadas em uma indústria incineradora de Barreiras, Bahia, onde todos os dias são incinerados diversos tipos de resíduos. Diversos tipos de resíduos. Vamos voltar para isso aqui. Para incineração, é utilizado um incinerador de forno fixo, que possui câmara de combustão primária, cuja temperatura é de aproximadamente 800 graus Celsius, e uma câmara de combustão secundária, a uma temperatura aproximadamente de 1000 graus Celsius. Eu confesso que sem um auxílio visual eu não consigo entender isso aqui. A câmara de combustão primária, a câmara de combustão secundária, como é que elas se ligam? Uma temperatura é menor que a outra, como é que o material flui de um lado de uma câmara para outra? E veja que esse ponto aqui, os principais materiais utilizados, parou aqui em brita, aí ele já começa as cinzas de incineração. Ou seja, isso aqui é uma ideia, isso aqui é outra ideia. Você está trabalhando uma outra ideia, está complementando, mas não é. Ela fica solta aqui, ó. Esse texto aqui, ele não parece se misturar com isso, assim. Ele teria de estar num outro parágrafo.
Aí, olha só, aqui você detalhou, ó, cimento, aí aqui você já detalhou. Isso aqui poderia estar aqui, né? É uma possibilidade. Você, quando falar daquilo, desse elemento aqui, você já complementa a ideia. E aí é uma questão mesmo assim de alguém ler e verificar se as ideias elas estão ok, se eu não tenho muita coisa sendo repetida, né, informações que acabam sendo repetidas e aí atrapalha a ideia. Ah, Ô, Francioli, volta aí na parte de introdução. Vamos fazer só, o Luiz. Primeiro, parabéns aí por colaborar com a gente, o teu texto, tá? As ideias são críticas construtivas, aquilo que a gente falou, né? Que o Francioli comentou, é importante que a gente possa estar, após a visualização e os comentários do texto, fazendo as adequações, entender que essas críticas elas visam aí justamente adequar melhor a nossa escrita. Aí no resumo mesmo, deixa eu verificar rapidinho. É, a questão da leitura um pouquinho dinâmica, já sei, pode ir mais para subindo aí, ô Francioli. eu Eu vou queria descer, ver tá? isso, isso, vai descendo, isso mesmo. É, uma questão que você coloca também no teu texto, que é essencial e que eu estou buscando nessa leitura, encontrar nessa leitura rápida aqui, é o seguinte: você está falando em resíduos sólidos perigosos, né? Então, eu tenho uma norma, uma legislação, na verdade, que ela fala sobre resíduos sólidos, né? Eu tenho uma legislação sobre resíduos sólidos e dentro dessa legislação eu vou classificar o que são resíduos sólidos perigosos, porque quando você fala que esses resíduos de incineração é feita a incineração de vários resíduos, mas o que é incinerado que é potencialmente perigoso e que vai gerar o teu produto? Porque quando você fala, lá no teu título, né, que são a caracterização desses resíduos é, de incineração, resíduos de incineração, você tem que observar o que está sendo, né, considerado como resíduo perigoso. Por exemplo, uma ideia de resíduo perigoso, só fazendo aqui uma abordagem bem rápida, são elementos que durante a sua queima eles vão eliminar durante o processo de combustão alguns elementos como dioxinas e furanos, né? Então, durante o processo de queima de alguns materiais no processo de incineração, ela vai gerar dioxinas e furanos, e isso é um resíduo perigoso, né? Isso é um resíduo que, durante o processo de incineração, elimina gases potencialmente perigosos que devem ser, inclusive, monitorados. A geração de cinzas, deu para entender aquilo, já pegando isso que o Francioli colocou, quando você realmente coloca caracterização, a expectativa é que você esteja caracterizando. Então, dizendo o seguinte: quais são os elementos que estão presentes e que são potencialmente perigosos. Então, você calcinou e nas cinzas ficaram presentes alguns elementos químicos, características de metais pesados. Pô, isso é perigoso porque, de repente, ele pode numa futura aplicabilidade, ou seja, numa futura aplicabilidade, isso pode gerar algum outro desdobramento de algum problema, né? Você tem, por exemplo, metais pesados como o cromo, chumbo. O cromo hexavalente, ele é cumulativo, ele vai trazer para o organismo, né, alguns outros problemas, né? O fato de ele ser cancerígeno. E aí, por exemplo, quem vai trabalhar lá com a cromita da Bahia, né, já sabe que dentro dos resíduos potenciais ali, e que já foi comentado a questão do cromo, já vai saber que basicamente tem esse probleminha, né? Então, a ideia de você caracterizar é apontar isso. O que eu percebo é que, na verdade, o trabalho ele se direcionou para a aplicação das cinzas, posso estar enganado, aí você pode corrigir, Luiz, aplicação das cinzas de incineração
como agregado fino no processo de produção de concreto, não é? Em substituição ao agregado fino do concreto, não é? Substituição da areia, do percentual de areia para a produção para a construção civil, não foi isso? Foi isso mesmo. Eu acho que esse título deveria ter sido mudado, só que é por causa que esse é o título inicial do projeto, só que a gente foi reajustando para se adequar no que a gente realmente ia trabalhar, e eu acho que acabou encaminhando com esse título antigo. Mas realmente era para ser uma recuperação para utilização no concreto. Perfeito. E aí, Luiz, tem uma coisa interessante. Lembra que foi comentado no curso, né, o Franciola comentou o seguinte: às vezes você tem a oportunidade de escrever, você tem uma etapa e uma outra etapa, então você tem a oportunidade de escrever duas coisas distintas. Ou seja, a caracterização do resíduo, acredito que você fez também, então você tem o resultado da caracterização e você tem uma outra parte de trabalho que você fez a mais, que é a aplicação desse resíduo, né, na construção civil. Então, olha que legal, você tem, na verdade, duas coisas, acredito que você tem essas duas coisas, e aí você, nesse momento, acabou misturando as duas coisas, ficou ali... às vezes a gente tenta dar um corpo e acaba não privilegiando nenhuma das duas situações. Ou seja, você deveria privilegiar, no primeiro momento, a caracterização, indicando os elementos, que isso ia reforçar depois a aplicação que você está dando. Então, olha, dado a caracterização do material que foi encontrado nas cinzas, foi realizado também a aplicação, e aí você já tem um outro trabalho nesse aspecto. Tá? Então, já aí fica uma dica de repente, pegar, ao repensar esse mesmo material, aí, né, a escrita dessa tua iniciação científica. Foi iniciação científica, foi, Luiz? Foi. Ao repensar a escrita dessa iniciação científica, lógico, o projeto ele foi pensado com um aspecto, mas ele alcançou além daquilo que foi proposto, ou seja, além do que foi proposto inicialmente da caracterização, vocês conseguiram também fazer a aplicação desse material. Então, aí você tem dois resultados, né? Dois textos que você poderia gerar, né, nesse teu relatório, ou então repensar o título e aí fazer a distribuição desses dois momentos dentro do relatório final. E aí é onde a gente fala, né? O título. E gente, assim, nós aqui não tem mais ninguém na quinta série, né? A gente pode ter até uma mentalidade de quinta série, às vezes, mas a gente não está mais na quinta série. Então, assim, numa situação como essa, né, numa oportunidade como essa, a gente precisa, todo mundo, dizer assim, olha, eu ainda incorro nesses erros, tá? Todo mundo, principalmente quem está começando a escrever agora, incorre nesses erros, tá? Se eu pegar os textos de todo mundo daqui, a gente vai encontrar alguns erros assim que são ainda por questões de vício, para quem já está um pouquinho mais de experiência, e por uma questão de falta de conhecimento mesmo, de prática, para quem está começando. Eu vou só voltar aqui, Neito, porque assim, vamos começar pelo resumo, tá? Vamos olhar o resumo aqui, porque, lembra, o resumo, ele tem que ter os elementos de todas as seções. Tá? Ele não precisa, ele não deve também ser escrito como um copiar e colar dessas informações, mas ele tem que ter tudo. A pessoa tem que ler e tem que entender o que se foi feito. Então vamos lá, eu pegar aqui. A geração de resíduos com o passar dos anos tem se tornado cada vez maior e mais preocupante, pois sem um descarte adequado para estes resíduos gerados, pode acarretar uma série de problemas ambientais. Tá? Aqui merecia uma revisãozinha, tá? Diante desse problema, o aumento da consciência ambiental tem criado métodos alternativos para o tratamento desses resíduos. Aí eu colocaria uma pergunta: será
será que é o aumento da consciência ambiental? Ou será que isso estaria atrelado a outras coisas? Mas adiante. Atualmente existem vários métodos de tratamento de resíduos sólidos, como autoclave, micro-ondas, plasma, incineração. Caramba! A aranha subindo na perna, rapaz. E a incineração foi o método utilizado no presente estudo. Aqui a gente tem que ter cuidado a vírgula e o i, tá? O i tem que ter cuidado com ela, porque às vezes se usa, às vezes não. E a gente tem que entender bem quando sim e quando não. E ela tem grande relevância no tratamento de resíduos devido à sua capacidade de redução de peso, volume e da periculosidade dos resíduos. Aqui eu estou entendendo redução de peso, volume. Eu só não consegui entender o que essa periculosidade do resíduo. Ela está se referindo exatamente ao quê? Né? Acho que está faltando alguma coisa aqui para eu entender isso. Esse periculosidade está se referindo exatamente a quê? A incineração foi o método utilizado no presente estudo. Mas interessante que você não utilizou incineração no estudo. Você pegou uma cinza de incineração. Então, o seu estudo não foi baseado em incinerar alguma coisa. Tá? Então, essa informação ela não está de acordo com o trabalho que você desenvolveu. E ela tem grande relevância no tratamento de resíduos. Trata resíduos devido à capacidade de redução de peso. Aqui eu utilizaria a redução de massa também, né? Então, redução de peso. Volume, ok. E aí esse da periculosidade, quer dizer que ele está reduzindo a periculosidade dos resíduos? Nem sempre, né? Nem sempre. Porque o que acontece com alguns desses resíduos, o Neilton comentou também, né? Mas só para dar fazer igual o Matuto, né? Vou dar um plus a mais. Eu posso ter um resíduo que ele não é lixiviável, e aí, quando eu incinero ele, a cinza passa a ser incinerável, passa a ser lixiviável. E aí, eu acabo aumentando, eu tenho o potencial de aumentar a periculosidade do resíduo. Tá? Então, tem que ter muito cuidado quando a gente escreve essas afirmações. Além de proporcionar a reciclagem da energia gerada. Aí, reciclagem da energia gerada. Dá a ideia de biomassa. Dá a ideia de biomassa, mas aí pensar cinza como biomassa não dá muito. O processo de incineração, você pode até, de repente, utilizar o processo de incineração com a queima de alguns materiais para produzir energia. Aumentar o poder calorífico, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui que acontece. Já aproveitando os textos, a gente vai misturando aqui o conhecimento rapidinho. Aqui no estado, caroço de açaí, todo mundo sabe que aqui no estado o caroço de açaí, que é um fruto regional, acho que o Brasil inteiro conhece já o açaí, mas no norte o açaí é diferente, né? Não é, François? Com certeza. Consome diferente, mas o caroço de açaí ele tem um alto poder calorífico. O que isso significa? Durante o processo de queima, eu posso pegar esse excedente de calor que vai ser gerado para produzir energia. Então, é comum se utilizar caroço de açaí no processo calorífico aqui nas olarias, né, nas empresas, nas indústrias cerâmicas. A gente tem um parque cerâmico no Nordeste paraense com mais de 40 empresas cerâmicas localizadas. E um outro material que durante a queima ele pode ser utilizado para a geração de energia, ou seja, durante a sua incineração vai gerar energia, né? Vai gerar energia na forma de calor, é a casca da castanha do Pará, tá? Embora
eu até já cheguei a colocar aqui uma das propostas com alguns colegas aqui no Instituto, ainda não haja um estudo de poder calorífico. Então, verificar essa questão da energia é verificar a análise do ponto de vista de biomassa, tá? Então, essa é uma observação aí, viu, Francioli? Perfeito. Perfeito. Ó, vamos lá, então, vamos continuar aqui, né? Proporcionar a reciclagem de energia gerada. Isso aqui dá a entender que isso foi alguma coisa que foi desenvolvida também no laboratório, né? Então, o que não condiz com a realidade. Porém, as cinzas geradas não têm muitas formas de serem recicladas, sendo grande parte jogadas em aterros controlados. A gente tem que, por exemplo, lembra algumas palavras que eu falei assim, tipo, são vícios de linguagem, jargão, que a gente tem que evitar? Esse tipo, jogadas, ela é uma espécie de vício de linguagem. A gente tem que defenestrar esse tipo de palavra dos textos científicos, tá? Existem outras palavras que são mais apropriadas aqui, tá? Então, elas são descartadas em aterros controlados. Isso é uma informação até, como é que eu posso dizer? Utópica, né? Porque essa questão de aterro controlado é outra coisa que nós não... você tem alguns aterros controlados pelo Brasil, existe uma legislação que obrigava os municípios a terem, muitos deles não se adequaram ainda. Então, muito disso aqui vai para lixão mesmo, né? Então, e daí é uma coisa que seria interessante ter a informação, e aí eu, conhecendo né, um pouco do que foi o projeto também, né, algumas informações nem sempre elas chegam por algumas razões, né, elas acabam não chegando, seja por confidencialidade, por, né, coisas do tipo, mas é bom a gente ter uma informação mais completa possível. Dessa forma, a necessidade de reutilizar essas cinzas é bastante relevante. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20? Acho que são 20, né? 20 linhas. De 20 linhas, aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19. De 19 linhas, 12 basicamente se refere à introdução. Aí vamos lá. Neste trabalho, deixa eu ver se eu consigo até mudar o bichinho de cor aqui. Consigo não. Neste trabalho foram utilizadas cinzas de resíduos perigosos de uma indústria incineradora de Barreiras para substituição parcial do concreto. Olha que aqui está dizendo uma coisa e que não está no título. Alguns estudos já estão sendo utilizadas, olha só, alguns estudos já estão sendo utilizadas cinzas de resíduos. Alguns estudos já utilizam ou já reportaram a utilização de cinzas de resíduos agroindustriais como adição no cimento. Essa como adição também ela não está muito apropriada para cá, tá? Porque normalmente ela entra, o cimento ele é composto por vários elementos, o concreto no caso, né? O cimento também, mas o concreto nesse caso. Então você tem ali uma composição de agregados graúdos, agregados, né, finos, e aí você tem que buscar qual seria o termo que mais se adequa a isso aqui. Manda, Neilton. Aí tem uma coisa bem interessante, gente. Concreto uma coisa, concreto é o produto da utilização de cimento e agregado graúdo, tá? O agregado graúdo pode ser brita ou então o seixo rolado, né? Mas não faça isso não, tá? Mas não faça. Mas ele pode ser, geralmente é a brita. É a brita por conta da resistência mecânica, tá?
E aí, olha, para a substituição parcial do concreto, não, para a substituição parcial no concreto, porque a ideia de substituição do concreto é você substituir, inclusive, cimento e o agregado graúdo. Isso é substituir o concreto, substituição do concreto. Ou substituir tudo, né? Você tá, todo o concreto ali, você está substituindo em alguma operação o concreto pela cinza. Isso. Aí, a substituição no concreto, que foi o que aconteceu provavelmente, que é o que acontece nos estudos, a substituição no concreto, como o concreto é formado de agregado graúdo, agregado miúdo, tem as proporções específicas de cimento, então eu estou substituindo a cinza como agregado miúdo, tá? E aí já aí no texto seguinte, Francioli, se tu clicar em cima quando tu seleciona, dá para mudar a cozinha. Isso. Vai surgir, eu acho que com o botão direito aí, Deixa eu ver. ele surge uma bolinha. Eu cliquei aqui, ó, só para você ver o seguinte, esse ponto aqui, alguns estudos já estão sendo utilizados, também seria introdução. E aí, olha como é diferente. Utilizados como resíduos na adição no cimento, porque o concreto ele é obtido a partir da mistura do cimento. E se você coloca, e aí muito cuidado, olha como é mais cuidadoso ainda. A produção de cimento, ela envolve alguns elementos. A base do cimento é o calcário, tá? E aí você tem diferentes tipos de calcário que pode ser utilizado para o cimento. E para produzir o cimento Portland, você usa algum elemento que vai produzir a pozolana, que é a característica pozolânica do cimento. É muito comum, por exemplo, eu vou tirar a experiência daqui do estado, né? As empresas de produção de cimento aqui no estado utilizam o caulim, mas o caulim ferruginoso, com alta concentração de ferro, porque durante a queima ele vai gerar características pozolânicas que são substanciais para a produção do cimento. Então aí é preciso definir se eu estou fazendo um concreto é uma coisa, ou se eu estou fazendo o cimento. O texto do resumo ele está confuso nesse aspecto. Se eu estou fazendo concreto ou se eu estou fazendo cimento. A ideia, lógico, conhecendo e imaginando aqui o teu trabalho, é a aplicação do concreto. Eu estou fazendo um concreto e eu estou substituindo um percentual do agregado fino, né, que é a areia, por cinza. E aí, por que eu estou substituindo? Porque isso aí vai dar maior resistência mecânica, provavelmente em um tempo menor de cura do nosso produto. E olha só, quando eu terminei essa parte aqui, que eu fui começar aqui, qual era a minha expectativa? Ele vai falar agora um pouco da metodologia. Neste trabalho foram utilizadas cinzas de resíduos perigosos, beleza. Aí já veio com uma outra parte aqui que o meu raciocínio ele bugou, ele voltou a falar da introdução, tá? Aí vamos lá. Aqui, portanto, por meio deste estudo, espera-se. Não, você não espera mais. Você já fez o estudo. É um resumo do que você fez. Esse espera-se, ou algo parecido, ele vai estar no projeto, tá? Não no relatório. Você já concluiu o seu estudo. Então, o que aconteceu? Aqui você vai falar um pouco sobre... aqui está faltando resultado e aqui está faltando conclusão, além dos objetivos. Tá? Ou, se o objetivo está aqui, está faltando deixar ele mais claro, né? De forma que eu consiga identificar. Tem uma ferramentazinha chamada Saipo. Vou colocar lá no grupo do Telegram para vocês.
acho que eu estou usando um navegador que não está muito legal para utilizar essa ferramenta, o Saipofarmácia. Uma ferramenta da USP, um sitezinho da USP, e aí ele mostra como você vai escrever, por exemplo, um resumo. Como é que você vai escrever a parte de introdução, metodologia, resultado, discussão, conclusão. Então, tá lá, vocês podem dar uma olhadinha, tá? Depois eu aconselho, e aí assim, gente, olha, só para deixar bem explicadinho. O nosso grupo do Telegram, ele não vai se desfazer depois que a gente terminar as nossas conversas, tá? Que é o nosso curso, que vocês entregarem as atividades e tudo mais. Ele vai permanecer, de forma que caso vocês tenham a necessidade, o interesse de submeter os seus textos, olha, eu estou fazendo esse texto, existe a possibilidade de alguém me ajudar e a gente pode ajudar na construção desses textos, tá? É tipo assim, agora é tipo aquele... Ele vai ser aquele grupo que as pessoas vão entrar agora, as próximas inscrições... Né? Aí as próximas inscrições já vão ser pagas, então o cara para entrar no grupo do Telegram vai ter que pagar também, tá? Então vocês têm a oportunidade de ficar no grupo e a gente fazer essa ajuda, né? Esse processo talvez até de mentoria, talvez seja o nome mais adequado, né, Neilton? Mas vamos lá. Vocês entenderam aí o que está faltando aqui? O que poderia melhorar? Para dizer assim, vamos trabalhar agora. Aí a gente vai sentar e a gente vai ter que eliminar um monte de coisa aqui, tá? Como eu não estou com a versão... mas até que dá para fazer. Deixa eu tentar aqui. Eu vou copiar isso aqui. Dá para fazer? Tenho que deletar. Para saber, assim, quantas palavras a gente tem aqui, tá? Porque isso também tem isso vai de acordo com vai de acordo com a norma, né, que tem na pré-escrita do relatório, quantas palavras, normalmente entre 250 ou 300 e 500 palavras, ela está com 218 palavras. Então, eu acho que sim, se poderia melhorar isso aqui no sentido de organizar melhor a ideia, né? E pensando realmente numa história, né? Eu vou contar uma história. A história começa de forma interessante, tá? A geração de resíduos, ela tem aumentado com o passar dos anos, com o passar do tempo, devido a... Olha aí você pode pensar... E essa geração de resíduo, ela está ligada não somente à população, mas ao consumo da população, né? Porque a gente tem países que têm um consumo muito pequeno, tem uma população grande, mas um consumo pequeno de resíduo. A gente tem países que têm uma população, ou é o contrário, né? Tem uma população grande com um consumo menor, às vezes porque eles não têm acesso a certas coisas, enquanto outras nações você tem um consumo muito maior, porque eles têm acesso a muita coisa e você tem um gasto muitas vezes excessivo, a geração de resíduos de forma bem excessiva. E aí a gente precisa pensar esses pontos para colocar no resumo. Deixa eu só fazer aqui, ver se ele vai pegar. A geração de resíduos com o passar dos anos. Deixa eu ver aqui. Encontrou um aqui. Opa, ó. Ele encontrou outro escrito tal qual. Então, beleza. Então já foi escrito em um outro ponto de uma forma diferente. O que é a apresentação propriamente dita, Luiz? Você lembra o que era a apresentação? Era a introdução mesmo, mas no modelo que mandaram para a gente, colocaram como apresentação em vez de introdução, mas é a introdução. Tá. Então, lembra que a gente falou ontem, né? A introdução é um resumo daquilo que você vai falar, né? Você vai dizer o que você vai trabalhar, né? O que você está estudando, quais são os seus objetivos aqui, qual é a justificativa, ela vai estar nesse ponto aqui. Então, aqui ele entrou alguma coisa,
Veja bem. Olha só. Essa referência aqui, tá? E a gente reforça. Você não é obrigado a utilizar somente referências recentes, mas uma referência de 2004, que são 18 anos, né? Você está pegando uma referência de 18 anos que vem falar sobre crescimento populacional, né? O aumento do consumo da geração de resíduos, na verdade, em função do crescimento populacional. De 2004, eu acho que você teria condições de pegar uma referência mais recente, inclusive com alguns dados que são interessantes, né? Que já se basearam nesse artigo do Philip. E aí ele traz mais dados. Acho que para certas coisas é interessante a gente trabalhar com essas referências mais recentes. Ok. Aqui ele já faz, olha só, falou lixões e aterros controlados, que é uma coisa que ele poderia estar lá também no resumo, né, porque o lixão acaba ainda sendo uma realidade muito, muito presente nos municípios. Aqui você tem um pontinho e uma referência, e um pontinho. Então, isso aqui tem alguma coisa aqui que está errada, né? E às vezes são detalhes muito pequenos que passam e a gente acaba passando. Essa daqui também, o ponto e depois a referência. Destino final de ciência produzida através de tratamentos térmicos. E aqui, eu não identifiquei aqui, pela leitura mais do que dinâmica, os objetivos, nem a justificativa do teu trabalho. Eles não estão aqui. Tá? Diante disso, tecnologia proveniente são feitas para criar um destino final, ponto, mas nem está o objetivo, nem a justificativa para o teu trabalho. E aí é importante. Tem um outro aspecto, e aí, até para a gente ter oportunidade de depois fazer outras análises, faltou algo que é essencial, lógico, aí tudo a gente está vendo são coisas que podem ser adequadas. A ideia, ela é muito, muito legal, a ideia é boa, com certeza a parte que já foi executada também, agora são questões de adequação. Uma das coisas fundamentais quando se fala de resíduo é falar de qual legislação versa sobre isso. Tá? Então, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, através da Lei 12.305, que ela vai tratar de resíduos sólidos. E já na tua introdução e mesmo lá no resumo, porque o teu resumo vai ser o resumo da tua obra, ou seja, a escolha de trabalhar com resíduo vem porque se aumentou com base dentro de alguma coisa da legislação. Então, é fundamental aí você, de repente, lá na frente, repensar e fazer essa adequação, inserindo a legislação, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, citando essa fonte na construção do texto. Tá? Ela é citada aqui, olha, já a política, até aí na revisão, já a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas Almeida e Vilhena relatam que os resíduos também podem ser... Opa! Não, era lá, você estava lendo lá? Era lá mesmo. Tá. Tá. E eu estava procurando, né, que você estava lendo. Tá, bem aqui na revisão bibliográfica. Tá. Almeida e Vilhena relatam que os resíduos sólidos também podem ser classificados de acordo com sua natureza, composição química, matéria orgânica e riscos potenciais ao meio ambiente. Já a Política Nacional de Resíduos Sólidos classifica de duas formas. Já a política é uma lei. Então, eu não posso simplesmente falar já a política nacional, tá? Então, eu vou dizer já a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída através da Lei 12.305 de 2010. Então, estou referenciando, eu estou dizendo que eu conheço a lei. Ela vai classificar resíduo sólido, aí sim. E aí, para qualquer tipo de trabalho, o que vai
ser fundamental é a lei, é igual norma da ABNT. Para a escrita, a norma da ABNT, se ela for como referência padrão para a tua citação, para a estrutura do texto, então você vai usar a norma ABNT. Para a escrita, você está usando uma lei, que ela vai embasar esse teu trabalho. E aí, por mais que diversos autores peguem formas de classificação de resíduo sólido, qual é a classificação que ela estabelece base para qualquer estudo? É uma lei. Então, você tem a política nacional, você poderia, de repente, pegar, não sei, mas, por exemplo, vamos pegar uma entidade até internacional, onde ela estabelece orientações normativas sobre resíduos sólidos, classificação de resíduos sólidos. E aí você iria citar essa entidade internacional através do qual é feita uma classificação de resíduos sólidos também. Então, aí são essas as adequações que podem ser realizadas, que são fundamentais para estarem presentes aí nesse relatório, viu, Luiz? Reparem que isso vai acontecendo e aos demais, né, que estão aí acompanhando, o Luiz aí foi muito feliz, na verdade, em compartilhar conosco, porque a gente tem essa oportunidade de fazer, né, a partir daquilo que vocês estão escrevendo. E aí, lógico, eu acho que ele já vai ficar automaticamente, né, impelido em dizer, não, a próxima vez o que eu for começar a escrever, eu já estou lá no grupo do Telegram, eu vou explorar, já que os dois disseram que pode colocar lá e pedir a contribuição, porque é essa a ideia de participação. Vamos fazer essas adequações e construir, né, ter construções da escrita mais adequadas. Então, aí a gente vai fazendo essas adequações no nosso processo. E, pessoal, por exemplo, o Joel, ele comentou, né, que queria conversar comigo depois, mas eu vou dizer o seguinte, sempre que vocês tiverem dúvidas, vocês colocam lá no grupo do Telegram, tá? E a gente tenta responder por lá. A gente consegue responder por lá. Por quê? Porque a sua dúvida é a dúvida de um outro colega. E algumas vezes o outro colega ele tem vergonha de dizer que tem a dúvida. E aí, o que acontece é que quando você passa pelo processo da escrita, que você escreve, você finalizou, aí você entra naquela questão de, olha, poderia ter sido melhor. Às vezes você não passa, na verdade, por uma banca de avaliação que olha a qualidade do produto, né, gerado. E aí você não vai ter muita crítica. Mas um dos objetivos desse curso, né, de introdução foi justamente por ter visto como que se está escrevendo. E é uma coisa que é generalizada, não é um problema exclusivo de A ou de B, é todo mundo. Mas por quê? Pelo fato da gente não ter o hábito de escrever. Quem escreve muito, erra. E às vezes erra muito também, né? Mas, e quem não escreve, você imagina assim, né? Quem não escreve como erra. E aí esse é um processo que a gente tenta, com um pouquinho mais de experiência, a gente tenta ajudar vocês para que o processo seja menos doloroso. Você não vai passar pelo processo sem dor, mas a gente consegue fazer, pelo menos, uma pequena anestesia. Eu acho que os pontos que você tocou aí são muito importantes, Neilton. Eu acho que aqui eu não teria mais a acrescentar, né? Tem muita coisa aqui que é questão de norma. A gente vê que tem posso dizer que tem uma situação aqui que se repete bastante, que seria essa referência feita depois de um ponto. Na verdade, você termina o texto, né, e você coloca a pontuação depois. Ele precisaria realmente de mais tempo para poder fazer uma análise completa do texto, principalmente para que a gente vá se fazendo as perguntas, né? Olha, eu falei aqui sobre, por exemplo, olha só, você tem aqui deveria ser um parênteses, né? E aqui não pode ser letra maiúscula, começar com letra maiúscula. Uhum. Então, tem esses detalhes.
Aqui também, esse aqui, porque já tem até é uma coisa, analisei um artigo recente, e aí deixa eu compartilhar essa coisa com vocês, né? Analisando artigos em periódicos, a gente vê muitos desses erros acontecendo com pesquisadores que já estão ali no nível mais avançado, tá? E pode parecer besteira, mas aqui, ó, entre 95 graus e 105 graus. C. Isso aqui para mim é ângulo, tá? Para mim isso não é grau Celsius, não. O grau Celsius é isso aqui colado com o C e separado do número. Então aqui para mim é 95, aqui para mim você está se referindo a ângulo, tá? E assim, como a gente vai, né, às vezes a gente não consegue ajeitar o nosso próprio texto, mas quando a gente vê, né, outros textos, fica fácil. Por isso que é importante a gente fazer essas coisas sempre em conjunto, tá? Porque aí facilita, você consegue enxergar erros que os outros normalmente não conseguem. Olha, esse tipo de revisão, né, que a gente tem, ó, aqui está escrito de uma forma, aqui está escrito de outro. Então, são coisas que a gente vai pensando aí. Metodologia, a gente já comentou, né, sobre a utilização dos elementos não verbais, como os gráficos, como cronograma, como o fluxograma, né, que é extremamente importante. E aí, vamos para os resultados. Olha só. Resultados, eu imagino aqui que seria seria uma sessão de resultados e discussão, né? Já que eu não tenho outra discussão em outro ponto, que seria resultados de discussão. Veja que o trabalho aqui, eu entendo a conjuntura, tá? Mas, por enquanto, eu vejo que metodologia foi muito pequeno, ok, é condizente. Resultados, eles são possivelmente a menor parte. Então, Francioli, aí eu até coloquei lá, acho que no final da metodologia, justificativo do meu trabalho não ter sido completo, né? Porque eu não consegui realizar todos os testes. Então, tipo assim, eu coloquei, ó, a pandemia. Uhum. Então, tipo assim, o trabalho ele não foi completo, ele foi mais uma revisão bibliográfica. Uhum. Eu não consegui realizar todos os testes e chegar numa conclusão que funcionaria ou não, entendeu? Ok. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta. Por que você colocou em metodologia? Por que você colocou isso aqui na metodologia? Então, eu acho que era justamente para justificar os ensaios que eu tinha realizado, os ensaios que somente os ensaios iniciais que eu tinha realizado, porque eu não consegui fazer todos. Tá. Porque eu tinha uma ideia dos ensaios que eu iria realizar, mas eu não consegui realizar todos. Tá. Minha opinião é que ele não deveria estar aqui. E vou lhe dizer por quê. Lembra que o relatório foi a última coisa que você fez. Então, se foi a última coisa que você fez aqui, quando fosse na apresentação, na introdução, você deveria dizer aqui, tá? Porque, lembra, a introdução é onde você vai colocar teus objetivos, a justificativa e tudo mais. Aí, vamos pensar que esse texto, ele é o produto de um projeto. Então, você está escrevendo ele alinhado com o seu projeto. Então, aqui na apresentação, na introdução, seria o local onde você vai dizer que, olha, inicialmente, o projeto ele tinha como objetivo geral e objetivo específico esses, estavam previstos a realização destes ensaios, mas em virtude da pandemia, o cronograma precisou ser ajustado,
Aí você vai colocar as razões pelas quais, porque aqui, ó, nesse caso, ele tem um projeto atrelado, você está fazendo uma comunicação dizendo que você fez para quem aprovou o projeto, no caso a instituição. Então, um relatório. E aí nesse relatório você tem que colocar. O lugar para você colocar aquela informação é aqui na introdução, na apresentação, tá? Você planejava fazer isso e aquilo, os ensaios, mas uma parte deles não foi possível porque houve a pandemia, e com isso houve uma série de medidas sanitárias, né, restrições que impediram que o projeto fosse feito. E quando você vai para a parte de metodologia, você vai colocar exclusivamente o que você fez. Estava previsto, está lá na introdução, a pessoa que foi ler já sabe que não deu para fazer tudo. Então, disso ali, o que você fez? Ah, eu fiz uma análise, fiz uma verificação bibliográfica, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal. Tá aqui, legal, certo? Resultados, beleza, tá? Inicialmente tinha uma massa de, olha só, aí a gente começa com resultados e você diz assim, inicialmente tinha-se uma massa de 32,53 quilos de cinzas. Tá, eu acho que para mim aqui está faltando organizar a ideia. Como é que você organiza essa ideia? Digamos que você vai colocar aqui, ó, na metodologia. Você não disse que você fez separação magnética, moagem, fez classificação. Daqui o que você não fez? Só não fez aqui o ensaio para produção de matrizes? Isso. Beleza. Então isso aqui nem entraria, porque você já disse lá em cima que não precisava, que não deu para fazer. Então você fez separação magnética, moagem, classificação. Quando você apresenta um fluxograma aqui, tá? Digamos, os procedimentos realizados ou o material, ele passou pelos processos descritos ou apresentados no fluxograma abaixo. Então, separação magnética, moagem, classificação granulométrica, e aí você detalha um pouquinho. Aí você vai colocar metodologia, se ele é o 3.1, separação magnética. Onde é que foi feito? Separação magnética. Separação magnética foi feita num separador magnético do tipo tal, marca tal, campo tal. Moagem foi feito no moinho com as dimensões tal, com carga de bolas tanto, com velocidade crítica de tanto, por tanto tempo. Classificação granulométrica foi feita nas peneiras tais, né, por método seco a úmido e tal. Pronto, beleza. No laboratório. E aqui você não precisa dizer mais nada, ó. Processo de incineração, ou você pode dizer, né, que isso aqui, ó, inclusive, você está descrevendo uma coisa que não faz parte da metodologia, tá? A metodologia do seu trabalho. A coleta do material. Então, primeiro você coletou, né? Primeiro o material foi coletado. Então, a primeira coisa aqui, coleta do material. Coleta do material. Depois que ele foi coletado, ele foi colocado, sei lá, num saco, foi colocado não sei aonde, e foi encaminhado para o laboratório. Ele foi coletado lá em Barreiras e trazido para cá. Acondicionado em quê? O acondicionamento ele influencia, principalmente em cinzas. A gente imagina que cinzas, quanto maior a superfície da partícula, mais higroscópica ela tende a ser, né? Se ela não tem nenhum tratamento, não é hidrofóbica, então ela tende a ser hidrofílica. Higroscópica. Então ela pode absorver umidade nesse processo. Ela foi seca quando chegou? Não foi. Tá? Então tá faltando essas coisas aqui. Isso aqui, ó, não é materiais e métodos. Tá? Isso aqui estaria em outro ponto, muito provável. Ó, aqui você colocou, ó, sendo a carga restante vazia, o tempo máximo foi de 20 minutos. Beleza, isso aqui só precisaria estar em subtópico, ficaria melhor. Tá? Porque aí a ideia ficaria mais organizada. E aí quando você faz resultados, aí você vai, digamos, você colocou aqui, se o teu ponto... vamos lá, eu vou discutir aqui moagem. Se o moagem aqui na metodologia é o primeiro, a separação magnética, aqui eu vou colocar ele também como primeiro. Então, primeiro, resultados. Então, aí você vai tratar no subtópico dos resultados somente da separação magnética. Separação magnética, você obteve tanto do material, a separação, 3% do material chega em ensinador magnético e tudo mais. Você vai colocando um por um, tá? Organiza as sessões de forma que ela fique parecida com a sequência que você tem ali no
na metodologia. Então, a mesma sequência fica melhor ainda quando dá para fazer a mesma sequência. Porque aí você discute uma coisa. Eu estou discutindo o resultado da separação magnética. Como foi que eu fiz a separação magnética? Você volta lá e vê, usei isso aqui nesse equipamento durante esse período e tudo mais. E aí fica fácil. Molde realizado com cinza na presença de água, tá? As figuras, elas são interessantes. A gente com o celular tende a tirar foto na vertical, e na hora que ela vai para um documento como esse, ela ocupa, olha, olha a quantidade de espaço que você tem livre aqui, tá? Então, a foto, se eu fosse tirar essa foto aqui na vertical, eu tiraria mais de uma para colocar, sei lá, uma lado a lado, representando coisas que precisem ser representadas. Ou colocaria ela na horizontal, né? Faria ela na horizontal para tirar uma única foto. E aí, espera-se que através deste estudo seja possível caracterizar e conhecer. Olha só, isso aqui é basicamente um objetivo. Não tá bem, assim, ele não está muito claro, mas ele é quase como um objetivo. Ele é um objetivo, seja possível caracterizar e conhecer. Espera-se que através desse estudo seja possível caracterizar. Olha, você disse que caracterizou lá no seu título. E conhecer as cinzas de incineração de produtos perigosos. Que produtos perigosos? Assim, a gente nem sabe, em algum momento está faltando dizer o que entra nesse incinerador e que produziu essas cinzas. Porque essa é uma informação que se tem. A partir das cinzas, é difícil você dizer o que estava incinerando, né? Assim, já que você não tem, não é uma única coisa que está sendo incinerada ali, você não tem como dizer, olha, a partir dessas cinzas aqui eu identifico que é resíduo de poda, resíduo hospitalar, ele mistura tudo lá dentro e incinera. Então, tinha que ter essas informações dizendo, olha, o que está se incinerando é isso, e aí normalmente como você pega essas cinzas, é de um lote, esse lote de incineração, o que foi incinerado ali. Então, se deve ter esse controle lá, pelo menos. Eu posso não saber tudo que tem, mas naquele lote eu sei que veio isso, aquilo, daquilo outro. E aqui é basicamente o objetivo tem que estar lá em cima. E aí, o que acontece? Você apresentou uma figura e você não falou nada sobre a figura aqui embaixo. Normalmente, quando a gente faz aqui a gente chama a seguir na figura 1 ou a figura 1, tá? Você está chamando a figura. Aí você diz o que a pessoa vai ver ali na figura. Aí depois você vai comentar essa figura, você vai falar sobre ela, tá? É uma tradução, vai dizer, olha, sei lá, se fosse deixa eu ver aqui, molde realizado, porque você fez um molde e você fez um briquete, né? Que parece um briquete, né? Aí você vai comentar sobre isso, e aí faltou aqui. Conclusão, como não foi possível realizar todos os testes necessários para a conclusão do trabalho, uma melhoradinha, devido à situação da pandemia mundial, do Covid, concluiu que as cinzas... Olha só, você disse que não foi possível realizar os testes necessários para ter uma conclusão, mas você conclui que as cinzas de incineração de resíduos perigosos têm um potencial de materiais magnéticos. Tem um potencial de materiais magnéticos. Ter potencial de material magnético, eu diria que é quando eu pego e tem um resíduo que ele é magnético. Ele tem um potencial para ser utilizado como um magnético, um magneto, né? O que você identificou foi que tem a presença de materiais magnéticos. E foi identificada a presença de materiais magnéticos que, além disso, esses metais podem ser aproveitados economicamente, tá? Mas isso aqui parte de quê? A gente tem que saber de onde é que vem isso. Você está dizendo que ele pode ser reaproveitado economicamente, mas de onde é que você tirou essa conclusão? Diminuindo a poluição e o descarte desses, podendo ser estudo para outro trabalho, né? Como os testes com controle não foram realizados, o estudo de viabilidade de cinzas em concreto não pode ser verificado nesse trabalho. Isso aqui você também já tinha falado, não é necessário aqui. A conclusão ela tem que ser... eu acho que você chegou aqui e disse que, ok,
né, o trabalho pode ser expandido para que um estudo, né, complemente ele, aí entra na questão da ciência incremental, que é o que a gente faz. Reciclando incisos que sejam descartados em aterros com trabalho, se não fosse o estado atual da pandemia que o mundo vive, todos os testes seriam sinalizados para aprovação. Isso aqui também, e aqui basicamente esse parágrafo é irrelevante, né? Teria como você colocar mais coisa aqui da conclusão, né, a partir dos ensaios que foram feitos, inclusive explorar um pouquinho da questão do briquete, tanto aqui, né, no resultado de discussão, como aqui na discussão também, tá? Ok, as referências bibliográficas aqui eu teria que só verificar se está na norma, que a gente já vê alguma coisa assim um pouquinho, né, diferente, mas é isso um software como que a gente já tem falado aqui ajudaria muito a fazer essa gestão das referências bibliográficas e você conseguiria trabalhar isso aqui com mais facilidade, tá? Tem alguma questão, Nilton? Na verdade, dado que a gente aproveitou aí o trabalho compartilhado pelo Luiz, eu queria ver se alguém pode compartilhar, né? Nós tivemos aí no Telegram, no grupo, 6 trabalhos enviados do link Canvas do projeto, né? E eu queria saber se alguém quer compartilhar o seu e fazer uma discussão rapidinha para a gente fazer umas análises e ajustes, porque ajuda no processo de você utilizar essa ferramenta. Então, quem quiser aí, né, quem enviou no link Canvas foi o Cristiano, o Nicolas, a Cláudia, a Vitória, Fernanda e a Jaciane. Se alguém quiser, compartilha aí a sua tela, explica rapidinho o que foi para a gente ir fazendo as análises e vocês já aproveitam para fazer justamente esse ajuste que pode ser necessário, né? Eu dei uma lida aqui em alguns e eu vi que alguns precisam de esclarecimento, de ajustes imediatos. Mas eu não quero comentar sem que vocês mesmos coloquem aí. Então, fica aí rapidinho, quem dos 6 encaminhou e quiser compartilhar, compartilha a sua tela com seu link Canvas e vamos fazer a análise aí, pessoal. Um dos 6 tem que encaminhar. Se é por falta de incentivo, eu sempre digo, tá valendo um parabéns, viu? Tá todo mundo dormindo, será? Não é possível. Nenhum dos 6 que encaminhou aí quer compartilhar a sua tela, o seu... Vamos fazer uma coisa justa, tá? Fazer uma coisa justa aqui. Adoro fazer isso. Já que as pessoas... Vitória, compartilha aí, a Vitória respondeu, tá aqui, então compartilha aí o seu, Vitória. Bora fazer uma análise rapidinho? Eu tô aqui também, só que pelo celular eu não consigo compartilhar. Fernanda, então, mas se eu compartilhar aqui, você... Pode ser. Trabalho. Deixa eu ver então. Então a gente vai, o Francioli compartilha e aí você vai, cada um vai comentando o seu projeto, a gente vai fazendo as análises para fazer as contribuições. Pode ser, pessoal? Pode ser. Beleza. Aí a Fernanda já pode ser, inclusive, a primeira. Olha aí. Bora. Fechar a bandeja, abrir bandeja. Aqui. É isso mesmo? Tá certo, né? Perfeito. Então vamos lá. Desenvolvimento. Não, mas não é isso, não. O nome do projeto tá... Eu acho que é o seu projeto, viu? Não, mas projeto. É isso mesmo? Se alterar o nome do projeto? Tá. Qual seria, Fernanda? Vamos começar já adequando isso. Qual seria, na verdade, o nome do seu projeto? Pois é, eu esqueci de colocar, de alterar. O projeto é a aplicação da metodologia Seis Sigma para aumento da produtividade de concentradores centrífugos.
Tá, perfeito, tá aí. Então, vamos lá. O problema. 3 problemas, né? Identificar os motivos que levam o concentrador a falhar, atuar nas causas raízes para redução. Olha, problema. Hã? Vamos lá, eu vou pegar aqui esse primeiro, né? Identificar os motivos que levam o concentrador a falhar. Identificar não é o verbo mais apropriado. Porque, assim, talvez não seja nem o verbo, você não precisa nem usar verbo aí, né? Qual é o problema? Na verdade, eu tenho, né? Tem a falha dos concentradores. Os concentradores, eles estão falhando. Esses equipamentos. Tá? Porque, assim, o problema não é você identificar o problema. O problema é a é falha. a falha Perfeito. no concentrador. É um problema. O que aí, assim, se você quer pensar num sequenciamento, o que é a falha no concentrador, ele acarreta, que também são problemas. Repete, por favor. Ó, quando você diz que, vamos lá, o teu maior problema é a falha nos concentradores, Isso. tá? Aí você tem um outro problema decorrente dele, ou você tem outros problemas que também podem ser. Porque aqui eu posso trabalhar com um problema como ele fosse uma hierarquia, ou eu posso trabalhar problemas que eles estão ali no mesmo nível. Que outros problemas você identifica que poderia entrar aí no projeto como problema? Outros problemas que poderiam entrar no projeto como problema, na verdade, assim, Eu fui redundante. é porque tem vários problemas que levam eles a falhar. Tipo, vibração alta, excesso de sujeira, entupimento de filtro, pressão baixa. E assim, eles estão todos no mesmo nível. Aí, o Tá. que eu fiz? Para começar, para fazer a análise, eu peguei e baixei os dados de um determinado ano, na verdade, 2017 até agora. Eu calculei a eficiência dos equipamentos, aí eu fiz os paretos para ver quais que são os problemas mais recorrentes para atuar naqueles que são mais frequentes. Bom. Basicamente, foi isso até então. E aí eu vi que a grande maioria dos problemas são excesso de sujeira, vibração alta, pressão alta, e aí eu fui investigar o que causava pressão alta e veio lá que o grande motivo, por exemplo, entupimento de orifícios de fluidização. E aí eu fui pontuando. Tá, o que eu preciso fazer para reduzir as falhas devido a entupimento de orifícios de fluidização? Criar um PO para poder, por exemplo, ele começou a falhar por pressão alta. E tá, beleza, ele falhou a primeira vez, falhou a segunda, rearmei, falhou de novo, aí ele já tem que ser feito a limpeza dos orifícios, aí é tipo um procedimento operacional que tem que ser feito. Beleza. Ele falhou por baixa pressão. Quais são os motivos que levaram o equipamento a falhar por baixa pressão? Filtro entupido, por exemplo. Não é só esse motivo que leva ele a falhar por isso. E aí, o que deve ser feito para evitar que o equipamento ele falhe por baixa pressão? Aí, beleza. Com qual frequência ele falha por baixa pressão? Será que não seria viável eu parar ele, por exemplo, uma vez ao dia para fazer a limpeza do filtro? É mais ou menos isso que eu estou fazendo. Não? Falar nisso. E aí, Fernando, olha aí, só rapidinho. Legal, eu gostei disso que você falou. Vou pegar o que você falou, vamos fazer uma análise junto agora? Você falou aí bem legal os problemas, e olha lá o que você escreveu nos problemas, no item problemas.
que você falou está escrito lá? Eita, não. Tá não. Então, está percebendo o erro, o primeiro erro que a gente precisa adequar? Vários erros, tem vários problemas. Tá, não, mas aí tá legal. Olha, reparem que o processo é construtivo. Então, a ideia agora é a gente fazer isso participativo. Você falou e a gente precisa, então, primeiro colocar ali os problemas. Então, quais seriam os problemas? Falha do equipamento de concentração. Você poderia dizer, esses problemas têm origem falha mecânica, por falta de manutenção, então isso são problemas, né? E aí são exemplos de problemas que você vai colocar lá no teu projeto, que é isso que a gente pediu. Então aí ficou legal, você cita, você tem ciência, até mostrou aí para a gente, né, as informações, mas não escreveu essas informações, né, dentro do teu projeto. E aí eu vou ser bem dinâmico para a gente aproveitar e ver mais um. Olha a solução. Então, se eu estou analisando, eu estou dizendo que o problema é que os equipamentos de concentração, um dos problemas do meu projeto de estudo é que os equipamentos de concentração apresentam falhas. Para falhas de origem mecânica, vamos pegar aqui uma ideia rápida. Eu vou implementar, aí você colocou lá, solução, implementar PO, né? São procedimentos operacionais, mas de que nível? Eu vou implementar, na verdade, uma rotina de manutenção preventiva, porque implementar um PO, um procedimento, o procedimento, Fernanda, eu sei que você sabe bem isso, mas o procedimento operacional, ele é aquele procedimento que você está lá, encontra ele na empresa, e aí eu estou chegando lá no laboratório, né, no laboratório de processamento mineral, ou lá no seu laboratório, ou na sua empresa, né, na empresa que você trabalha, e aí eu vou dizer, Fernanda, eu não sei como é que faz. Aí você vai dizer, olha, Neilton, tem um procedimento lá, você pega o procedimento, dá uma lida para executar. Então, o PO ele tem esse sentido, né? Mas aí eu estou executando, colocando o equipamento para funcionar. Eu não estou fazendo manutenção. Não, mas esse aí é por conta de um problema, porque o pessoal, assim, porque tem que ser feito, tem que seguir toda uma ordem para poder fazer a limpeza do cone concentrador. E quando você não segue, por exemplo, você deixa de perfurar alguns furos e eles vão obstruídos, aí acontece do equipamento falhar novamente. Aí, como não se segue, então foi solicitada a criação de um PO. Ah, tá. Para poder... Deixa eu colocar aqui, ó, Neilton. Não, tô ocupado. Se eu pego aqui, ó, problema, o concentrador, ou falha no concentrador. O que você teria de outro problema? Perda de eficiência, né, no processo, alguma coisa relacionada como você vai ter aí, deixa eu ver, perda de produtividade, perda de receita, né, são os problemas. Aí a solução, você pode ter um PO, mas aí você entra também nessas questões das manutenções, né? Você precisa trabalhar as manutenções, porque quando você pega um problema, a solução, ela é o que vai resolver o teu problema. Então, e aí, nesse momento ainda, que você está pensando, eu acho que o Canvas, ele não está... Você tem muita ideia na cabeça, né? A gente vê, e você já tem muita coisa pronta. Aí, o que acontece? Você já fez várias análises que elas estariam ainda para ser feitas. Quando a gente está nesse nível, às vezes é difícil a gente voltar um pouco atrás, né? E organizar a ideia, dizer, olha, peraí, calma, qual é o meu problema? Deixa eu ver aqui, olha, eu tenho esse problema que acarreta isso e acarreta isso. Então, eu vou pensar num problema, tem um problema aqui que é o problema mecânico, e aí, como a empresa, você tem, cada setor, né, são os clientes normalmente, esse problema aqui da falha do concentrador,
ele vai acarretar, por exemplo, que eu não vou conseguir entregar o concentrado no teor adequado. Eu não vou conseguir, e com isso eu vou ter um problema lá no final, porque eu vou ter problema de receita, né? O concentrado vai estar sujo, ou não vai ser aproveitado, ou senão ele vai ter um valor comercial menor. Beleza. Como é que eu vou resolver isso? Primeiro eu vou investigando, né? Eu vou investigar, e uma possível solução seria criar um programa de manutenção, né? Ou um PO e um programa de manutenção. E o que mais? Né? Você já colocou ali algo muito específico do que você já identificou como problema. E aí, nesse ponto, ele teria de ser um pouquinho mais abrangente, ou um pouquinho mais geral, né? Ele não seria tão específico. Aí a gente vai para a justificativa, né? Por que você vai fazer isso, né? A utilização de estatística e gestão de qualidade para aumentar a produtividade de concentradores. É a sua justificativa, né? Então, agora vamos ver. A justificativa. O porquê você está fazendo, o porquê você vai fazer o projeto. Aí ele teria a ver com as consequências da falha do concentrador. Ele teria que ter. Aí você já está colocando essa utilização de estratégias estatísticas, ela também é uma solução. Ela é uma solução. Porque você está pegando, está fazendo você fez um levantamento histórico dos problemas, fez análise estatística, então a solução passa por uma análise estatística. Então é solução. Ainda não é a sua justificativa. Por que eu tenho que fazer isso? Porque a empresa está perdendo receita. É uma possibilidade, né? Uhum. Entendi. Quando você vai para a vantagem injusta, aí aqui seria aquela coisa de, olha, tem várias equipes que podem trabalhar nisso, mas qual seria a minha vantagem injusta? Poderia ser aí, trabalhe com... Não, essa não é a tua vantagem injusta. A tua vantagem justa seria você trabalhar com uma equipe multidisciplinar, uma equipe lá de técnicos, de engenheiros, de processo e tal. Qual o seu diferencial para realizar ou para solucionar esse problema? Então, entendeu? Entendi. Beleza. E a vantagem injusta pareceu uma obrigação injusta, né? Tem que fazer o TCC. É obrigação injusta mesmo. Aí, vamos lá. Quem será afetado? Aí você abrangeu mineradoras que trabalham com concentradores centrífugos. Não, quem vai ser afetado vai ser o setor, vai ser aquele... porque assim, você vai... pensa bem, esse teu retorno, ele pode também estar ligado com o seu canal de divulgação, tá? Se o que você vai produzir é um relatório para a empresa, são procedimentos para a empresa exclusivamente, então vai ser o setor, aquele setor, né, que é afetado diretamente pelo problema, e outros setores que estão ligados também à empresa, tá? Aí eu vou pensar nesse canal de divulgação. Se o seu trabalho vai gerar uma publicação, é um canal, tá? Então, o seu trabalho vai gerar uma publicação. Aí você pode dizer que outras pessoas ou outros entes que seriam afetados seriam empresas, né, que poderiam se apropriar desse conhecimento que você gerou e publicou através lá no canal de publicação, né, de um artigo científico ou de um seminário que foi promovido, vai ser promovido na universidade. Aí você pensa nisso. Aí esse retorno, ele primeiro é diretamente quem está envolvido com o processo. E outras pessoas, elas podem ser afetadas também pelo canal de divulgação que você usa. Tá? Então aí, e esse canal de divulgação, quando se fala, não é somente o site,
Não é que você imaginando que o teu relatório, o teu TCC vai estar publicado lá, mas é um seminário que você faz na empresa, é um seminário que você faz fora da empresa, um trabalho que você apresenta em congresso, tudo isso. E aí vai para a estrutura de custo. Quanto é que custa esse projeto? Custeio e capital, né? O custeio deixa eu ver. Custeio e capital, me ajuda aí, Neilton, por favor. Porque um está relacionado, por exemplo, se eu for colocar, acho que o custeio está relacionado também com a ferramenta de gestão aí nesse caso, né? A ideia do projeto é ferramenta de gestão Six Sigma, né? Certo. Então entraria, por exemplo, o custo do software, né? O custo de software entraria quantas horas se dedicaria ao trabalho, então homem-hora, né? Homem-hora, mulher-hora, trabalhado. Que tipo de equipamentos você precisaria, né? No caso, equipamento, o que mais material de consumo, material consumo e permanente, né? É tudo isso aí que entra no custeio e capital. Deslocamento, aí tudo isso teria que entrar nesse custeio, na estrutura de custos. E aí a fonte de receita é quem é que vai pagar por isso, né? Porque eu penso, né, que é um problema bem complexo, a gente não consegue muitas vezes precificar o nosso serviço, nem consegue dizer, estimar quanto um projeto ele custou. Se você está trabalhando numa... Oi? Eu achava, porque eu tinha imaginado o seguinte, beleza, eu tenho lá o projeto, vamos fazer um antes e um depois. Antes da implementação do projeto, o equipamento falhou por X tempo, por exemplo, pegar esse ano. Eu consegui medir quanto tempo o equipamento ficou parado. Quanto que ele deixou de produzir? Beleza, calculei. O quanto que eu deixei de produzir falhando tanto tempo. E aí, beleza, implementei o projeto. Agora eu estou falhando menos, o equipamento está falhando menos. Então, quer dizer que eu estou produzindo mais. Então, eu ia fazer assim, eu ia pegar e ia reduzir um de outro para saber o quanto que eu estou economizando, entendeu? Quanto que eu economizei com esse projeto. Aí eu pensei que nesses custos entraria isso, essa economia. Tá. É bom você colocar de qualquer forma, porque aí a gente vai fazendo justamente essas adequações. O custo não está ligado, o teu raciocínio está lógico com a implementação, mas não aqui com a ideia do Lean Canvas, né? A ideia do custo, o custo envolvido para o teu projeto e a ideia das fontes de receitas, né? Da onde você vai tirar para poder executar, ou seja, vamos pensar de novo. Tu estás fazendo aí um processo de gestão, né, de Six Sigma para gestão de equipamento, né, de concentração. Então, tu estás utilizando uma técnica. Tu vais precisar de software, então tu tens um custo para adquirir esse software. Quais são as fontes de receita? Eu tenho parceria com uma empresa, uma determinada empresa, que ela vai fomentar essa aquisição do software. Então, uma das fontes de receita para o teu trabalho, para o teu projeto, é justamente um recurso que vem da empresa parceira. Outra, embora seja um trabalho de conclusão de curso, como você conseguiu colocar ele como projeto, ele está atrelado a recursos oriundo de um edital de financiamento da fundação. Qual é a fundação aí em Goiás? FAPEG, né? FAPEG. FAPEG. Que eu estava lembrando daqui, FAPESP, não, FAPEG. Então, aí está vindo uma receita, ou seja, parte daquele material que tu vais precisar, Fernando, na execução do teu trabalho, veio o recurso da FAPEG, então tu tirou de lá, né? Para não dizer assim, da onde é que tu vais fazer isso? Não, eu vou pegar o meu dinheiro, o dinheiro que eu tenho, e eu vou injetar ali, né? Então, o ideal não é que o pesquisador faça isso, não, né? Vou tirar do próprio bolso para executar. Então, quando a gente olha as receitas, fontes de receitas são nesses aspectos em que você deve dar uma
observada. E é Ficou mais interessante claro? que ela falou aí de uma justificativa. Por quê? Porque o equipamento parado, você Ele é. tem perda de produtividade e de receita, né? Uhum. Então, repara que você, dentro da justificativa, você consegue ajustar lá o teu link Canvas. E aí, aos demais que estão vendo a gente discutir esse trabalho da Fernanda, como viu também tratar hoje o relatório que foi apresentado pelo Luiz, observem que a gente está dando contribuições para que possam ser adequados. E se você pensar em termos do teu TCC, viu, Fernanda? Você vai dizer assim, poxa, mas agora eu já sei, então, como começar a escrever. Não deixa para escrever teu TCC no último mês para entregar. Tu já está começando a escrever com certeza. Então, então já sei como começar a escrever. Eu já identifiquei os meus problemas, já identifiquei qual é a minha justificativa, está atrelada ali a perda de produtividade. Então, já identifiquei, né, quais são as vantagens, ou seja, aquilo que o Francioli pontuou, será que eu estou envolvendo, sendo uma gestão, eu estou envolvendo uma questão multidisciplinar, eu estou envolvendo o pessoal do campo lá, da empresa que vai fazer o PO para ti, porque para fazer o PO, tem que ser quem está executando o dia inteiro lá, porque ele vai fazer. Então como é que tu faz? Você descreve, depois que você, quem está operando rotineiramente, faz como ele opera, é que você vai fazer as adequações finais para a elaboração do teu PO. Né? Não dá para descrever o PO de fora. Pode dizer, Fernanda. Não, era isso mesmo. Não, mas o texto já tá meio caminho andado já. Ele Olha, tava na parte. eu vou dar uma sugestão para você, Fernanda. Desculpe interromper aí, mas eu vou dar uma sugestão. Eu acho que o que você tem aí daria um bom trabalho, tá? A gente tá com, acho que começou, acredito que começou. Eu vou até só conferir aqui as inscrições para o ABM Week, que é o congresso da ABM, da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e agora, agora não, já faz um tempinho, né? Mineração também. E aí eu acho que você tem um material bem interessante aí para submeter para esse congresso que vai ser no ano que vem. Tá. Não, beleza. Depois, se puder mandar o link lá no grupo, tem uma outra dúvida agora. Anda. Pode perguntar aí. Essa linha aí, ó. Tem essa linha que está sendo seguida, que é a linha das falhas. Mas aí entra uma outra linha, que é, por exemplo, essa aí está nas falhas. As falhas levam a uma redução da eficiência do equipamento, baixa produtividade. Mas surgiu a possibilidade de pensar em aumento da produtividade. Beleza, tem um equipamento. Será que se eu mexer não, eu alterar algum parâmetro desse equipamento, vamos supor, rotação. Se eu aumentar a rotação do equipamento, será que eu consigo concentrar mais? Mexer em algumas variáveis, fazer alguns testes para saber se eu consigo aumentar a concentração. E aí tem essa linha, que é a linha da produtividade, porque eu consigo enxergar duas linhas, uma linha que vai mexer nas falhas do equipamento e uma linha que vai mexer na produtividade. Aí ontem, eu não sei se foi ontem, estava falando sobre delimitar o trabalho e eu estava pensando nisso. E, tecnicamente, ele vai dar uma bifurcada esse trabalho, que ele vai mexer nessa questão de redução de falhas, mas ele também mexeria na produtividade. Na verdade, entraria a parte de testes, mas aí eu pensei, será que esse trabalho não está ficando assim? Ó, assim, pelo que você falou, eu já acho que está ficando grande demais, viu? Para o TCC, eu acho. Para um TCC, eu acho que ele já estaria grande demais. Assim, você está começando e esse é um grande problema. Às vezes, principalmente quando a gente está fazendo estágio, a gente está trabalhando num local, a gente consegue enxergar problemas, e a gente começa a perceber que existem muitas formas de resolver um problema. E quando a gente vai escrever um artigo ou vai escrever o nosso relatório, a gente acaba querendo colocar tudo num balaio só. Não é bom.
Por quê? Porque primeiro você está trabalhando, primeiramente você está trabalhando com o Seis Sigma. Certo. E aí, isso aí é uma coisa. Aí, a outra coisa, você está falando em otimização de processo. Aí é outra coisa, né? E essas coisas a gente tem tanto separar, que eu me lembro muito bem de um trabalho que eu fiz junto ao Sebrae com uma empresa mineradora, e o cara dizia o seguinte, nós fomos avaliar a parte técnica, o Sebrae foi avaliar a parte financeira. Nosso relatório final, quer dizer, no relatório final, a parte do Sebrae dizia, desvincula, coloca 2 CNPJs, um para você trabalhar com a entrega desse material e outro para você beneficiar o material. Ou seja, a gente vai ter, você tem que delimitar muito bem o teu objeto de pesquisa, o teu objeto de estudo, para que você não misture, às vezes, alhos com bugalhos. Uma coisa é uma solução, outra coisa é outra solução. Então, você tem 2 problemas aí. Um deles você está dizendo que o concentrador falha. O que você vai fazer para evitar que ele falhe? É um problema, já é um problema grande. O outro eu gostaria que a minha produtividade fosse maior. Como é que eu faço isso? Uma das possibilidades é você fazer a otimização do processo. Aí é outro problema. Eu meio que estava enxergando as duas coisas juntas, porque com o equipamento falhando, eu tenho uma perda ali na minha produtividade. E aí, olhando para a produtividade, mas como é que eu faço ele se tornar mais produtivo? Agora que eu reparei que é bem diferente, mas... Porque assim, o primeiro ponto aí é que o equipamento, a produtividade do equipamento, ela está diminuindo em função das falhas. Isso realmente. É um problema. Aí você resolve primeiro esse, parou de falhar. Aí agora você vai analisar esse ciclo, essa produtividade, quando ele não estiver mais falhando. Aí agora sim, peraí, agora a gente vai alterar parâmetros para tentar melhorar ainda mais a eficiência e a produtividade do processo. Aí é outra coisa. Você está consertando um problema, está consertando uma falha. O outro você vai mexer nos parâmetros operacionais para conseguir melhorar essa produtividade. Tentar, né? Tentar. Certo, obrigada pela ajuda. Nada. Bom, pessoal, eu vejo aí que a gente está chegando no limite do nosso horário. Seria muito legal se a gente tivesse tempo para fazer pelo menos mais uma análise, mas eu acredito que foi muito boa esse momento de hoje, essa possibilidade. Como já foi comentado lá no Telegram, o grupo continua, então é o momento de vocês começarem a fazer essas interações, mais do que simplesmente fazer as interlocuções, perguntar. É importante perguntar para ajudar na construção do texto. Então, reparem que foram dadas ferramentas, orientações, coisas bem superficiais, e foi discutido aí algumas formas de adequação que a gente precisa. Então, coloquem lá, mantenham o grupo vivo. Eu acho que o principal objetivo é fazer com que as pessoas ali comecem realmente a interagir, buscar melhorias, troca de conhecimento, para enriquecer a sua construção de texto. E depois, inclusive, quando você pensa lá no teu produto final, que é o teu TCC, quando chegar esse momento, compartilhar, as conquistas. O quanto é que essas etapas e essas experiências que podem ser realizadas lá no grupo vão influenciar, na tua escrita a partir de hoje. Então, olha, a gente começou, eu comecei a fazer o Lean Canvas com vocês no meu TCC, vou pegar aqui o exemplo da Fernanda para o último, que já está fazendo TCC, eu fiz, refiz, coloquei lá no grupo, pedi para ir discutindo, coloquei lá
no grupo também o meu texto para a gente gerar discussões, coloquei alguns pontos, perguntei, tive essa resposta e agora no meu resultado final eu fui convidada para apresentar um seminário. Então, poxa, que legal. Então, o que a gente quer é ver a trajetória a partir de hoje, né, de vocês acompanhar essa trajetória através da escrita, do processo de escrita. Tá? Mas vale lembrar que nós temos uma atividade que tem que ser entregue até o dia 9 de dezembro, que é véspera da nossa confraternização, tá? Então, tem uma atividade e essa atividade vai consistir exatamente na escrita, né, de um esboço do que vocês estão escrevendo no momento, tá? Então, assim, foi dada a sugestão da gente trabalhar, por exemplo, eu entregar para vocês um pacote de dados e vocês trabalharem esse pacote de dados na forma de pegar ali um pouco da introdução, fazer materiais e métodos e tudo mais. Só que eu preferi deixar isso um pouco mais aberto para que cada um se sinta à vontade dentro do que já está fazendo, dentro do que vai fazer, para que a gente tenha aí acho que é uma mentoria mesmo, né? Então, eu sei que, deixa eu ver aqui, a Fernanda mostrou agora o que ela está desenvolvendo, então eu tenho certeza que a Fernanda ela pode criar pelo menos um esboço, né, do TCC em termos de estrutura, com alguma organização básica do que ela vai escrever, com algumas referências que ela já tem, alguns dados, a metodologia, tudo isso a gente consegue analisar. O Cristiano também tem alguma coisa, né, com o projeto lá do Briquete. O Arthur está se formando como um exímio, não sei se é o termo agora, microscopista, alguma coisa assim, não sei. Para analisar material com microscópio é com ele mesmo, e ele tem aí uma gama de observações já feitas que poderia até compartilhar conosco, né, de algumas coisas que ele tem feito. A Jaciane já tem muita coisa, já tem muita estrada. O Joel está começando agora, mas tem alguma coisa com o material que ele está trabalhando no laboratório. O Luiz também, a Nayara. O Nicolas, né, que informou também sobre algumas leituras que tem feito, algum projeto. Então, assim, eu quero que vocês peguem um modelo. Eu não vou passar um modelo de relatório, porque isso depende muito da área, né? Então, a depender da área, vocês vão escolher um modelo ali de relatório e vocês vão trabalhar. Esse trabalho pode ser em conjunto conosco. Vocês podem até criar, de repente, um documento no Google, no Google Docs, né, e compartilhar com a gente. E, à medida que vocês forem escrevendo, a gente vai dando as dicas, ou vocês vão encaminhando para o grupo do Telegram, né, escrever uma versão, que também é importante, tá? Vamos lá, trabalhar com versão 1, versão 2, versão 3, versão 10, versão 20, tá? Vai mandando o texto, vai escrevendo aos pouquinhos. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, né? Espero que tenham uma excelente noite e vou ficar lá no Telegram aguardando pelos envios, né, de vocês e pelas dúvidas. Eu acho que agora chegou o momento em que eu e o Neilton vamos ficar mais reativos do que ativos, né? Vocês vão nos provocar com os questionamentos de vocês e a gente vai responder, principalmente para que se crie esse ambiente, né? A gente está o tempo todinho lá, mandando uma mensagem, dizendo oi ou dizendo bom dia, já mandando alguma coisa. Agora é a vez de vocês fazerem e a gente vai estar mais reativo para isso. Tranquilo? Quem não fez, aí a atividade do Lean Canvas, tem que fazer, tá? Reparem que essas atividades aí que foram colocadas, elas fazem, integram, né, a parte do curso. Então, faça lá a sua atividade. Quem ainda não enviou, tem tempo até o final para a gente fazer essas discussões. Quem quiser, a gente vai estar fazendo avaliação depois aí, alguns comentários sobre o que foi colocado para fazer essa possibilidade de correção e adequação que foi feita aí com a Fernanda. Tá bom? Pessoal, então é isso aí. Valeu. Até mais, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.